Esse programa da página Professor Folia aqui no Facebook. E hoje nós vamos entrevistar a professora Júlia, doutora Júlia de Paula, formada em Direito, professora das Faculdades Integradas de Caratinga, dá aula no curso de Direito, Ciências Contábeis e Serviço Social e está concluindo o mestrado dela em Planejamento de Territórios. Professora Júlia, primeiro, muito obrigado por você estar aqui com a gente, né? Os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais. Esse ano que é um ano que vai ter a eleição, né, municipal, e eu queria abordar um pouquinho sobre o planejamento para a gestão pública. Você me disse certa vez da importância do Estatuto da Cidade, como é que isso desdobra até chegar na efetividade da política pública. Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso com os nossos amigos que nos acompanham. Eu que agradeço o convite, primeiramente. E a questão de planejamento público, essa questão orçamentária das cidades é um grande problema. A urbanização é muito grande, as cidades enfrentam vários problemas e precisam de diretrizes para que essa situação seja abarcada de uma forma melhor por toda a sociedade. Então foi criado o Estatuto da Cidade, no qual ele integra algumas diretrizes. O Estatuto da Cidade é nacional, ele integra todas as cidades e a partir dele tem 3 diretrizes primordiais para que seja para que tenha uma maior distribuição de renda, uma maior igualdade na sociedade. Os principais pilares do Estatuto da Cidade é a reforma urbana, regularização fundiária e a participação popular. E a reforma urbana seria o quê? Há casos em que tem propriedades que não cumprem a função social. E aí, às vezes, em várias cidades, principalmente cidades antigas, históricas, o centro fica morto. E essas propriedades, elas são integralizadas novamente para cumprir a função social e para que a sociedade, os cidadãos tenham mais acesso à cidade. Entendi. E a regularização fundiária é a regularização da propriedade em si. Exatamente. O que acontece principalmente em favelas e em periferias. Porque as pessoas, elas fazem a ocupação e aí não tem a legalidade desse terreno que às vezes por uso campeão, na maioria das vezes, na verdade, já são deles mesmos, já constituíram família, já tem já é praticamente bairros formados, só que não há infraestrutura, não há regularização, e aí essa regularização vem para trazer essa infraestrutura, saneamento básico, todas as necessidades que a população tem. Inclusive, até no cadastro imobiliário, nós temos às vezes no interior, cidades igual do Porto de Mongaçu, Caratinga, cidades até maiores como Valadares e Patinga, em que o proprietário está apenas registrado como lote, mas já, na verdade, construiu, não averbou imóvel. Isso também é uma regularização. Exato, isso é uma regularização fundiária. E o que é interessante é que os pequenos municípios, que assim, do tamanho de Manhuaçu, de Caratinga, eles têm muita dificuldade orçamentária de fazer essa regularização fundiária, porque é caro, essa questão imobiliária é caro, principalmente para as pessoas que têm essa necessidade, elas não têm condições. Então o poder público encontra muitas dificuldades nessas questões de orçamentária, porque esse planejamento de regularização fundiária precisa de um orçamento no qual eles precisam, às vezes, de até fazer algum tipo de consórcios para que isso seja possível. Mas é possível, né? Sim, até porque eles podem contar com a ajuda do Estado e também do governo federal, que tem vários fundos de financiamento. Então, interessante isso, porque isso regulariza a vida do município. Sim. E regulariza o direito da propriedade do cidadão. Exatamente. E o terceiro ponto, você falou, é a própria participação popular. A participação popular é primordial e muito pouco utilizada, porque os cidadãos não têm conhecimento do plano diretor do município, não têm conhecimento dos direitos e deveres que eles têm como cidadão, porque a participação popular é um dever do cidadão. Todos nós temos dever de contribuir. Não existe democracia sem participação. Exatamente. E aí você falou que um instrumento efetivo de participação popular é o orçamento participativo. Sim, porque como o Estatuto da Cidade é em âmbito nacional, os municípios precisam de criar diretrizes específicas para atender às especificidades geoespaciais de cada município.
E essas especificidades são contempladas através de mecanismos e de leis no plano diretor de cada município. Os municípios acima de 20 mil habitantes têm a obrigatoriedade de ter um plano diretor. E aí o orçamento participativo está incluído nesse plano diretor, no qual cada plano diretor de cada município vai estabelecer como vai ser feito e como a população vai participar, demonstrando seus anseios, as suas necessidades, o que deseja que o município atenda. E nesse orçamento, a partir desse orçamento é que vão ser efetivados esses anseios. Interessante isso, para você começar a falar com as pessoas que têm interesse de cargo eletivo esse ano, concorrer como vereador, como prefeito, para você falar o seguinte, está na sua pauta aí no seu plano de governo, o orçamento participativo, está na sua pauta aí atender o Estatuto da Cidade. Nós queremos agradecer você, Júlia, por ter participado com a gente aqui. E é isso aí, o Papo um Cafezinho, é um papozinho rápido, falando de políticas públicas de forma clara, eficiente, de forma que todo mundo possa participar.